Bom dia, turminha! Vamos para a nossa próxima videoaula e hoje a gente vai começar o livro novo de português. Então vocês vão pegar o livro do segundo bimestre de português e vão abrir logo na primeira unidade, unidade 3, para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre o tema dessa nova unidade que a gente vai começar hoje. As atividades que ficaram para trás do outro livro, quando a gente voltar para a escola, a gente vai poder revisar, a gente vai poder trabalhar as coisas que a gente não conseguiu fazer devido à nossa distância, tá legal? Então, peguem o livro de português novo do segundo bimestre para a gente começar a trabalhar ele. Assim que vocês abrem o livro, vocês vão ver a unidade 3, que tem um tema aqui em cima escrito assim, ó, brincando com as palavras. Nessa unidade, a gente vai trabalhar bastante parlenda, poesia, e a gente vai trabalhar bastante também interpretação de texto. Tia Marcele já falou disso com vocês. É mais ou menos assim, a gente tem um texto e a gente vai fazer perguntas desse texto para saber se vocês entenderam o que aquele texto quer dizer. Então vai ser muito importante para a gente trabalhar essa unidade toda, a leitura e a interpretação. Então a tia Marcele precisa que vocês leiam os livrinhos que vocês tenham em casa, leiam os textinhos que tem no livro, porque vai ajudar para a gente entender as atividades. A gente vai começar com uma poesia. Eu não sei se vocês lembram o que é a poesia. A poesia é um texto dividido por versos e estrofes. O verso é cada linha do poema. Ó, a gente pode mostrar esse aqui, que vai ser o texto que a gente vai trabalhar. O verso é o nome para cada linha que tem no poema. Cada linha eu vou chamar de verso. E quando eu junto várias linhas, ó, eu formo as minhas estrofes. Quando eu junto os versos, quer dizer, eu vou formando as minhas estrofes. Então, a gente vai trabalhar com versos, com poesias, quer dizer, e dentro das poesias eu tenho os versos e eu tenho as estrofes. Mas nós também vamos falar de um outro tipo de texto, que é um texto que é tipo uma brincadeirazinha, que a gente vai chamar de parlenda. Tia Marcele, o que é uma parlenda? Lembra aquelas brincadeiras que a gente faz, assim, com um amigo que faz, tipo, adoleta, lepete, pete, polar, Nescafé com chocolate. Isso são parlendas. Aquelas cirandas, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Essas musiquinhas que a gente canta quando a gente vai brincar com alguma coisa, ou quando a gente vai brincar com um amigo, daquelas brincadeiras assim, ó. Aquilo ali são todas parlendas. Sabe o que é legal? Que sempre nas parlendas tem rimas. Então, a gente precisa lembrar que nós vamos trabalhar com poesias, e nós vamos trabalhar com rimas, e nós vamos trabalhar com parlendas. Parlendas são essas brincadeiras cantadas que a gente tem aí, tipo, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Tá vendo que todos eles rimam? Tem que ficar muito ligado nisso para nossa atividade de hoje, tá legal? Vamos continuar. Então, gente, vocês vão abrir o livro de vocês agora na página 4, livro novo de português, ó, na página 4, pra gente trabalhar e ler essa poesia aqui. O nome dela é Convite. Antes está escrito assim, ó, poesia é brincadeira. Assim como a gente tem as parlendas, que são tipos de poesias que a gente usa pra gente brincar. Todas elas têm rima e é bem divertido. Agora isso vai acontecer, só que a gente vai trabalhar lendo esse poema aqui. Então vamos lá. O nome desse poema é Convite, página 4 do livro de português, do livro novo de português, tá? Do segundo bimestre. Vai ser assim, tia Marcele vai ler pra vocês. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Esse papagaio aqui quer dizer pipa, tá? Pra gente aqui é pipa, esse papagaio. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, quando a gente lê essa poesia, a gente já sabe que cada linha é um verso, e quando eu junto as minhas linhas, eu formo estrofes. Aqui em cima eu tenho o título do texto, o título da poesia, e aqui embaixo eu tenho quem escreveu, o autor, e aqui do lado eu tenho uma historinha sobre esse autor. Quem escreveu essa poesia foi
José Paulo Paes. Ele nasceu em Taquaritinga, em São Paulo, no dia 22 de junho de 1926. E morreu em São Paulo no dia 9 de outubro de 1998. Ele foi um poeta, um ensaísta, jornalista e tradutor. Então, essa poesia é um convite para brincar com palavras. Dentro dessa poesia eu tenho várias rimas que fazem o texto ficar mais divertido e dinâmico, mais legal de ler. Então eu tenho aqui, ó, poesia brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Aí, na página 5, começa as primeiras atividades que vocês vão fazer. A tia Marcele vai ler e vocês vão responder aí. Lembrando que o início da palavra precisa ser com letra maiúscula, a letra precisa estar caprichada e sempre cursivo, gente. Então vamos lá. Número 1, tá assim. O título do poema de José Paulo é Convite. Qual é o convite feito no poema? Qual é o convite que está escrito nesse poema? Se vocês não lembram, vocês precisam ler. O convite está na parte final do poema. Você vai ler e você vai escrever. O convite é esse. Aí você vai escrever para mim. A quem é dirigido esse convite? Para quem que esse autor fez esse convite? Ah, ele fez para a mãe dele, ele fez para a tia dele. Fez para quem? Você vai colocar. Para quem ele foi dirigido. Aí aqui, ó, na número 3. O poema diz que há uma diferença entre brinquedos e palavras. Qual é essa diferença? Você vai ler. Brinquedos ficam gastos com o tempo? Brinquedos são feitos somente para crianças? Brinquedos, quanto mais se brinca, mais se renovam? Você vai marcar o certo. Aí tem palavras. Ficam gastas com o tempo? São feitos somente para crianças? Quanto mais se brincam, mais se renovam? Você vai marcar a palavra brinquedo no lugar certo e a palavra no lugar certo. Seguindo, depois que vocês fizeram isso, vocês vão dando pause no vídeo para vocês conseguirem terminar tudo bonitinho, certinho. Depois nós vamos para a página 6. Na página 6 está escrito assim, ó. O poema compara as palavras com um elemento da natureza. Qual é esse elemento? Desenhe. Tia Marcele, não lembro. Tá aqui, ó, número 4. Você vai voltar aqui no poema e vai ler. Com o que ele compara as palavras? Ele compara as palavras com rio, ele compara a palavra com dia. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um desenho nesse espaço das coisas que o autor compara as palavras. As coisas da natureza, os elementos da natureza que o autor compara as palavras. Aí você vai desenhar aqui. Depois você vai vir para número 5. De acordo com o texto, como podemos definir poesia? O que é poesia de acordo com o texto? Tem que voltar no texto novamente. Vocês vão precisar reler esse texto algumas vezes para vocês entenderem o que ele quer dizer. E isso é interpretação de texto, tá legal? Então, vamos treinar bastante a leitura durante essa atividade. Número 1 da próxima, está escrito o seguinte. Em quantas estrofes está dividido o poema? Você vai vir aqui no texto, você vai lembrar que estrofe é quando eu junto os meus versos, que são as minhas linhas. Vai ter sempre um espacinho entre uma estrofe e outra. Você vai contar quantas estrofes e vai colocar aqui. Nesse poema tem uma estrofe que ele tem um verso sozinho. Isso aqui, ó, é uma estrofe, é um verso sozinho. Tá contando como se fosse uma estrofe, só para ajudar. Contem quantas estrofes tem e coloquem aqui. Depois eu tenho o número 2. Encontre no texto e copie uma palavra que rima com peão. O que rima com peão? Você vai colocar paran. O que rima com um dia? Você vai colocar a palavra que rima com dia. Agora você vai achar no texto a palavra que rima, tá? Não é uma palavra da sua cabeça, é uma palavra que tem no texto. Aí você vai colocar aqui para mim. Depois, leia as palavras a seguir. Você vai ler. Eu tenho aí poesia, palavras, sol e pássaros. Aí você vai ter que fazer algumas coisas com essas palavras. Então é o seguinte. Pinte a letra S nas palavras que você leu. Você vai pintar todas as letras S dessas palavras aqui. Todas elas. Depois você vai ter que fazer o seguinte. Contorne a palavra em que o S tem a som de Z. Você vai ler e você vai perceber
quais são as palavras que o S tem som de Z. E você vai fazer um círculo, você vai contornar, tá legal? Depois você vai para a página 7, que nós já estamos terminando. Vocês precisam fazer o seguinte, ler todas essas palavras que estão aqui. É bom que vocês vão treinar bastante a leitura com S, com 2 S's. Quando o S está no início da palavra, ele vai ter som de Sá, Sé, Si, Só, Su. Quando ele está no meio e ele tem 2 S's, ele também vai ter som de Sá, Sé, Si, Só, Su. Quando ele está sozinho, mas no meio de 2 vogais, ele vai ter som de Z. A gente já falou disso em outros vídeos. Então, vocês vão ler todas essas palavras aqui. E vocês vão completar o quadro usando essas palavras. Ó, aqui embaixo assim, S no começo da palavra. Todas as palavras que tem o S na frente, você vai colocar aqui. S no final das palavras. Todas as palavras que tiverem o S no final, você vai colocar aqui. S no meio das palavras, você vai colocar essas palavras aqui. 2 S's no meio da palavra, vocês vão colocar aqui. Então, vocês vão ler e vão colocar as palavras no lugar certo. Legal? Depois nós vamos para a nossa quase última atividade, na 5 aqui. Escreva o nome das figuras a seguir, depois pinte aquelas que são representadas com S, mas que tem o som de Z. Então, você vai escrever o nome de todas essas figuras. Tem aqui nessa folha e tem na outra. Escreveu o nome de todas elas. Depois, você vai pintar as palavras que o S vai ter som de Z. Aí você vai pintar, você vai ler, tipo, tesoura. Esse zo, ele tem som de Z. Então, eu já vou pintar a tesoura. E todas as outras que tiverem o S com som de Z também. Depois, na página 8, você vai continuar fazendo a mesma coisa, porque tem ainda palavras aqui. Você vai escrever o nome dessas palavras e vai pintar a que o S tem som de Z. E por último, vocês têm uma pesquisa. Vocês vão pesquisar jornal, revista, internet, escrever, se não tiver revista. O quê? Pesquisem em revistas palavras escritas com S, mas que tenham som de Z. Recorte e cole aqui. Vocês vão procurar palavras que tenham S no meio, mas que esse S tenha som de Z. E você vai colar, escrever elas aqui para mim. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam responder, que vocês consigam entender. Leiam bastante a poesia para vocês entenderem e conseguirem responder as coisas. Qualquer dúvida, manda para a tia Marcele. Um beijo e a gente se encontra amanhã na nossa aula online. Tchau!